E aí, tudo bom? Bora para mais uma. Fala, Ednelson, beleza? Já já começamos. Hanada, beleza? Tudo bom? Bora para mais uma? Vamos só dar uns minutinhos, galera, a gente já começa. Christopher também, beleza, cara? Bem, Hanada, tranquilo. Tudo beleza. Fala, Gui, Dan, e aí? Beleza? Faça chuva, faça sol, galera tá aí, hein? Coisa boa. Mário também, beleza? Já já começamos. Cíntia também. Vou dar mais um minutinho aí hoje para falar sobre fundos imobiliários. Fala, Gui, beleza? Bom, vamos lá? 8h03, né? Vamos começar. Bom, então, pessoal, obrigado novamente aí. Vamos começar mais uma aula. Então, hoje, prosseguindo a nossa série Fuja da Poupança, né? Então, para você que está acompanhando as nossas aulas, né? A gente já vem falando aí produto a produto, né? Dando passo a passo sobre os produtos para você fugir da poupança, né? A gente já falou aqui, provou por A mais B o quão a poupança não vale a pena, né, como investimento. E a gente está indo aí pouco a pouco, né, subindo aí no nível de risco, digamos assim, dos nossos investimentos, tá? E hoje o objetivo aqui é falar sobre fundos imobiliários, né? A gente tem falado bastante sobre fundos de investimento, a classe, né? A gente falou aí de alguns fundos, fundos de crédito privado, fundos de renda fixa, né? E a gente vai cada vez mais subindo a régua aqui. Agora vamos para um tipo de fundo um pouquinho mais arriscado, né? Do ponto de vista de volatilidade, né? E obviamente também que na teoria traz aí um retorno melhor, que são os fundos imobiliários. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de entrar em mais detalhe do fundo imobiliário, quero dar uma recapitulada, né, sobre as principais vantagens, né? Os fundos imobiliários, assim como os fundos em geral, eles têm algumas vantagens que são em comum para todos os fundos de investimento, né? Eu sempre gosto de citar, que são principalmente duas delas, né? A primeira é a diversificação, né? Então, quando você investe em um fundo de investimento, né, você através de uma única cota, né, comprando uma única cota daquele fundo, você tem acesso a uma série de investimentos que estão lá dentro daquele fundo, né? Então, o fundo, o gestor recebe o seu dinheiro, ele compra lá uma série de ativos, né? Então, você com uma única cota consegue diversificar bastante os seus investimentos. E a segunda vantagem, que é comum a todos os fundos de investimento, é que você tem um gestor profissional cuidando do seu dinheiro, né? Então, de fato, você está contratando uma pessoa profissional para cuidar do seu dinheiro. Então, enquanto você está trabalhando, está estudando, está fazendo as suas coisas, tem um cara lá, de fato, cuidando do seu dinheiro, não é um cara qualquer, é um cara estudado que fica lá realmente o dia inteiro avaliando o mercado, os bons ativos para serem comprados, beleza? E algumas vantagens que eu gosto de trazer aqui, que são aí já mais específicas de fundos imobiliários, tá? Fundo imobiliário, eu vou entrar em mais detalhe aqui mais para frente, mas ele tem uma grande vantagem que quem quer investir no setor imobiliário, né, mas não tem um valor muito alto guardado, né? Pô, quero investir
quero comprar um galpão, quero comprar um imóvel para depois revender um apartamento, né? Normalmente aí você vai precisar de, sei lá, 200, 300, 400, 500, até R$ 1 milhão, dependendo do imóvel, né? Então é difícil, né, você ter esse valor alto como um investimento. E o fundo imobiliário é muito legal que você consegue investir no fundo imobiliário com valores muito baixos, né? Existem fundos aí com cotas de 50, 70, 100, 150 reais. Você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário, sendo que lá dentro vai ter aí uma série de ativos, né? Uma série de galpões logísticos, de lajes corporativas, papéis, tudo isso a gente vai falar mais para frente. Então, com apenas 50, 100, 200 reais você já consegue investir no setor imobiliário, tá? Isso é bem legal. É muito bom também que ele tem uma alta liquidez, né? Do ponto de vista de que se você quiser vender essas cotas, né? Você consegue vender com facilidade, né? Então, elas são negociadas em bolsa, vou entrar nesse ponto em mais detalhe também. E, principalmente, né, para aqueles investidores que gostam de renda passiva, né, de ter uma graninha caindo na conta todo mês, né, ele tem renda passiva isenta de imposto de renda, né? Os fundos imobiliários têm esse grande atrativo, né, de que tudo que cai na sua conta referente aos dividendos, vou entrar em mais detalhes sobre isso também, ele é isento de imposto de renda, então isso é bem legal, né, dado aí que a gente tem poucos investimentos com essa isenção, tá? Então essas são as principais vantagens, né? Então, relembrando, né, o que são fundos de investimento de um modo geral, né? E aqui é válido também pro FII, né, pro Fundo de Investimento Imobiliário. Nada mais é do que um condomínio, né? Então assim, tem uma série de pessoas, né, uma série de cotistas que aportam seus recursos, né? E através desses recursos ele tem direito aí a valorização dos ativos que são lá comprados, né? Então, os recursos são aportados, o gestor pega esse dinheiro, compra os ativos, né, para comprar um pouco dessa laje, um pouco daquele shopping, um pouco daquele CRI, um pouco daquela LCI, e você tem aí o seu dinheiro distribuído em muitos fundos, tá? E para investir em fundos de investimento, obviamente, você precisa de uma corretora, né? Então você vai abrir a conta na corretora, tá? E então vamos entrar um pouco mais de detalhe agora. O que de fato são fundos de investimento imobiliário, tá? Quero falar aqui dos detalhes de cada um deles, tá? Como o próprio nome diz, pode parecer óbvio, viu, né? Mas para deixar mais uma vez claro, são tipos de fundos, você deve lembrar de outras aulas, né? Que cada fundo tem políticas de investimento diferentes, né? Cada fundo se especializa, digamos assim, em determinados ativos. E os fundos de investimento imobiliário, como o próprio nome diz, o foco deles, né, eles precisam investir a maior parte do seu PL, né, em ativos do setor imobiliário, tá? Que aí pode ser ativos, empreendimentos físicos, né, como eu falei, salas comerciais, né, lajes corporativas, shopping centers, galpões logísticos, né, ou também títulos de renda fixa com lastro imobiliário, né, como os CRIs e as LCIs, que a gente também já viu em outras aulas, tá? Importante lembrar que, diferentemente dos outros fundos que a gente já falou e de vários outros fundos de investimento, os fundos imobiliários são considerados sim investimentos de renda variável, tá? Por quê? Quando você investe na cota, quando você compra a cota de um FII, de um fundo de investimento imobiliário, essa cota, diferentemente de outros fundos que você compra, né, como funciona com os outros fundos? Né? Um fundo de renda fixa, por exemplo, você compra aquela cota, o gestor compra uma série de ativos, conforme os ativos que estão lá dentro se valorizam, a sua cota se valoriza também. Tá? Nos fundos de investimento imobiliário é diferente, tá? Porque quando você compra essa cota, ela é disponibilizada na Bolsa de Valores. Né? Então, todo dia existem pessoas comprando e vendendo o FII que você escolheu comprar, e obviamente aí entra o preço de mercado, né? O preço que eu entendo, que o mercado entende que determinado FII está valendo, é aquele valor que sua cota vai valer no final daquele dia de negociação, tá? Então, obviamente aí tem os pontos positivos e os negativos, né? Obviamente você tem mais chances aí do seu recurso crescer, mas também, dependendo do momento, dependendo principalmente do humor, né, do mercado, você também pode, obviamente, ter cota negativa, né, rentabilidade negativa. Então, bastante atenção, se você quer começar a investir em fundos imobiliários, faz muito sentido do ponto de vista de retorno, né? Pode fazer muito sentido do ponto de vista de retorno, obviamente, dependendo do momento da economia e tudo mais, porém, saiba que, diferentemente dos outros fundos, essas cotas são negociadas em bolsa de valores, tá? Então, tem uma grande diferença aí com relação a outros fundos de investimento, né? Então, como eu disse, às vezes o mercado está estressado, o mercado não está favorável para o setor imobiliário, por exemplo, você pode ter aí, ver aí os FIIs caindo com o tempo, assim como em momentos oportunos, né,
como, por exemplo, momentos de Selic baixa, momentos de mercado acionário de bom humor, né, de euforia, você vê aí cotas crescendo com mais facilidade, né, o mercado se empolgando mais e a cota do seu FII pode se valorizar bastante também, beleza? E como eu falei, qual que é a grande vantagem, né, principalmente para aquele investidor que busca aí uma renda passiva, é o fato de que todo mês, né, todos os fundos imobiliários, eles calculam lá o seu lucro líquido, né, então ele faz toda a rentabilidade, faz todo o cálculo de todas as receitas que ele gerou, né, poxa, tudo que eu gerei de receita, então, por exemplo, um fundo que tem participações em uma série de lajes corporativas, né? Então, assim, ele recebe, qual que é o ativo dele? É o aluguel dessas lajes, né? Todo mês ele recebe o pagamento dos aluguéis dessas lajes corporativas, é a receita dele, né? Obviamente ele tem despesas, né? Despesas do fundo, despesas de manutenção das lajes também, despesas referentes ao ativo, né? E aí, no final das contas, ele tem um lucro líquido, né? Esse lucro líquido, pela regulação, ele tem de distribuir 95% desse lucro líquido para os acionistas, tá? Então todo mês, você acionista de cotista, né, no caso de fundos de investimento imobiliário, recebe lá 95% do lucro líquido na sua conta, obviamente proporcionalmente à sua posição, né? Então, sei lá, um fundo de investimento imobiliário A gerou, por exemplo, R$ 1 de dividendo por cota. Se você tem 10 cotas, você vai receber lá R$ 10 na sua conta. Se você tem 1.000 cotas, vai receber R$ 1.000 na sua conta e assim por diante, tá? Isso é bem legal para quem gosta de acumular dividendos, né? Seja para utilizar o recurso no mês para alguma coisa, ou até mesmo para reinvestimento, né? Que do ponto de vista de longo prazo faz mais sentido, né? Você pegar esse dividendo, acumular com outros dividendos e comprar mais cotas, né? Independente aí da sua estratégia, pode fazer bastante sentido e principalmente pelo fato de ser isento de imposto de renda, tá? Vale a pena aproveitar, a gente não sabe se em algum momento isso vai mudar, né? Essas negociações, já houveram conversas até de acabar com essa isenção, mas por enquanto a regra é que segue valendo e não é qualquer tipo de investimento, como eu falei, né, que você não precisa pagar nenhum tipo de imposto de renda, então faz bastante sentido você aproveitar essa isenção, lembrando nos aluguéis, tá? Nos dividendos que você recebe mês a mês. Beleza? Então, entrando um pouco mais de detalhe dos fundos de investimento imobiliário, eu quero falar aqui sobre os tipos de FIIs que a gente consegue encontrar no mercado, tá? Na Bolsa de Valores, no caso. A gente tem aí uma variedade muito grande, tá, de investimentos imobiliários, tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas eu vou simplificar aqui e trazer em 3 grandes categorias, tá? Quais são essas 3 grandes categorias? Que são aí até certos jargões que a gente usa no próprio mercado, mas até o investidor, pessoa física que está ingressando, acaba se envolvendo com esses termos, tá? O primeiro é o que a gente chama de fundos de tijolo. O que significa fundo de tijolo, né? Não quer dizer que o fundo em si é feito de tijolo, mas quer dizer que os ativos que estão dentro daquele fundo, né, os investimentos que o gestor faz são de fato empreendimentos físicos, né, ou seja, ele existe. É uma sala comercial, é uma laje corporativa, é uma participação num shopping center, é um galpão logístico, é um centro de distribuição de alguma empresa que ele aluga para alguma empresa do varejo, por exemplo. Então são ativos que de fato são de tijolo, né, a grosso modo, né? Então são empreendimentos físicos. Esses fundos de tijolo, digamos assim, são os FIIs mais tradicionais, né, nesse mercado, e aí você tem uma variedade muito grande, como eu falei, você pode focar em investir só em shopping centers, só no setor de logística, né, com galpões, só em lajes corporativas, diversificar, né, que é melhor ainda, até mesmo alguns fundos um pouco mais diferentinhos, assim, digamos assim, que investem em imóveis de hospitais, até agência bancária, universidades, tem bastante coisa diferente também, tá? Essa é a primeira categoria. A segunda é o que a gente chama de fundo de papel, né? O que significa, no final das contas, fundo de papel? Significa que o gestor daquele fundo, ele não vai comprar, na sua maioria, participações de empreendimentos físicos como a categoria anterior, e sim, ele vai comprar papéis, né, como a gente diz no mercado. E o que são esses papéis? São títulos de crédito, né? São investimentos de renda fixa com lastro imobiliário, né? Ou seja, os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e as LCIs, letras de crédito imobiliários, né? Que se você acompanhou a nossa aula sobre isso, você vai lembrar, se não eu repito, né? Basicamente são títulos, são empréstimos que você faz, né, para um banco ou para uma securitizadora, no caso, e ela usa esse empréstimo para financiar construções, financiamentos aí do setor imobiliário, e te promete pagar uma rentabilidade após um determinado período, com juros, obviamente, mais o seu
principal, né? Então, assim como você pode investir em um CRI diretamente, existem fundos que também fazem isso. Eles vão lá, compram os CRIs, compram as LCIs e vão contando que esses ativos se rentabilizem, tá? Então aí como não, são papéis, né, títulos, a gente chama aí de fundos de papéis, tá? E uma outra categoria aqui, também simplificando, são os fundos de fundos, né? Parece redundante, mas o que significa fundo de fundos, né? São fundos de investimento cujos ativos são cotas de outros fundos, né? Ou seja, então você tem um fundo chamado fundo A, por exemplo, né? E você tem no mercado o fundo B, C e D. Esse fundo A, ao invés de ele comprar uma participação numa laje corporativa ou comprar um CRI, ele fala, não, pô, tem esse fundo B que ele é muito bom, esse fundo C ele é muito bom, esse fundo D é muito bom. Eu também vou me tornar cotista dele. Então o fundo A se torna cotista, compra cotas do fundo B, do fundo C e do fundo D. Né? Isso que a gente chama de fundo de fundos, né? Porque aquele fundo, aquele FII se torna cotista de outros FIIs, tá? E ele tem suas vantagens e suas desvantagens, obviamente. A principal vantagem é que, do ponto de vista de diversificação, você fica ainda mais diversificado, né? Lembra que a gente falou no começo, né? Com um fundo de investimento imobiliário, você consegue investir numa gama de ativos muito grandes. Imagina você investir em um fundo de fundos, um fundo que investe em vários outros fundos e cada um desses fundos tem uma dezena, centenas de diferentes ativos. Então, do ponto de vista de diversificação, é bem legal, faz bastante sentido. Você vai estar aí bem diluído, vai diminuir bastante o seu risco. O ponto negativo nesse caso é a questão das taxas, né, que eu vou falar mais para frente. Os fundos têm taxas, por exemplo, como a taxa de administração, e quando você compra cotas de fundos, né, no final das contas você tem a taxa do fundo mãe, digamos assim como as taxas dos fundos que ele investe, né? Então o rendimento que você recebe, ele não vem líquido só do FII que você comprou, ele vem líquido do FII que você comprou, assim como dos FIIs lá de baixo também que ele investe, tá? Então, obviamente, as coisas sempre se balançam, né? Uma coisa compensa a outra, você ganha na diversificação, mas acaba pagando aí um pouquinho mais de taxa de administração. Porém, esse é um fundo bom e no médio e longo prazo ele se valorizar bem, essa conta vai estar mais do que bem paga. Beleza? Então, como eu falei, essas são as principais características dos fundos de investimento imobiliário, né, os principais tipos de fundos de investimento imobiliário. A gente tem aí alguns fundos híbridos, né, que a gente chama, que é um pouquinho de cada um desses que eu comentei, mas as grandes categorias são essas, beleza? E, como eu comentei, né, em outros fundos de investimento e com os fundos de investimento, com os FIIs, não é diferente, você precisa estar sempre atento às taxas e às tributações, né, os custos que você tem e a tributação, porque se você não prestar atenção nisso, você pode ter boa parte da sua rentabilidade corroída aí pelas taxas que você paga, tá? Então, obviamente, quando você analisar um FII, não basta simplesmente você buscar FIIs que têm bons ativos, que têm bons gestores, né? Um histórico de pagamento de dividendos bom, né? Você precisa também olhar a taxa que você vai pagar, né? Se você pegar um fundo muito bom, mas com uma taxa de administração muito alta, você tem que saber que parte do seu retorno vai ficar pelo caminho, tá? E aí a gente tem algumas taxas que muitas delas são comuns para outros fundos, né? Então a gente tem taxa de administração, a taxa de gestão, né? Como eu falei, você tem um gestor profissional, então você precisa pagar esse gestor, né? Taxa de custódia, eventualmente, taxa de performance, tá? Em alguns casos, então tem que tomar bastante cuidado e também, dependendo da corretora que você usar, você pode ter até taxa de corretagem no momento da venda, tá? Então também sempre fica atento nesses pontos, tá? E lembrando que essa taxa que mais pesa, né, no bolso, digamos assim, que é a taxa de administração, eu sempre falo, né, não é uma taxa onde tem um desembolso. Não quer dizer, Renan, chegou o dia 30 de novembro, é o dia de você pagar a taxa de administração, vou lá mandar R$1.000. Não é assim que funciona, né? Todas as despesas, dia a dia, elas são provisionadas, né, de forma que quando chega o dia do pagamento daquele custo, daquela taxa, o dinheiro já foi provisionado e ela é paga, você nem vê o dinheiro saindo da conta, né? Como que isso te afeta, né? Afeta que, na verdade, todo dia quando você vê a rentabilidade da sua cota, ela já foi descontadinha um pouquinho a cada dia, tendo em vista que ele tem de pagar aquela taxa de administração lá para frente. Então, quando você vê o valor da sua cota, ela já está líquida das despesas que serão pagas, cada uma aí na sua data, tá? Porém, não muda o fato que você está pagando, você está deixando de ganhar mais rentabilidade pagando essas taxas, então daí o motivo de você sempre também dar uma olhada nas taxas de administração, principalmente se ela não está uma taxa muito alta, né, fora do normal aí do mercado de FIIs, tá? E
um ponto muito importante é a tributação, né? Então, assim, a gente falou um pouco mais cedo que uma das principais vantagens dos FIIs é que os seus dividendos, né, que são distribuídos mensalmente, né, os aluguéis dos ativos, né, os dividendos vindo dos papéis, dos FIIs de forma geral, eles são isentos de imposto de renda. Né? Então, o que cai na sua conta como lucro, distribuição desses dividendos, você não paga imposto de renda. Isso é um ponto extremamente positivo, tá? Porém, não se esqueça e não confunda que você também, dividendos é uma das formas que você ganha dinheiro com FII, né? Outra forma de ganhar dinheiro com FII, assim como com os fundos em geral, é com ganho de capital, ou seja, é você acompanhando, né, e entre aspas, torcendo para sua cota valorizar. Pô, comprei a cota por 100, eu quero que daqui a um ano esteja a 110, 120, 100, com o tempo esteja a chegar, sei lá, até R$500, por exemplo, eu quero ter ganho de capital, eu quero que minha cota se valorize cada vez mais. E para você desembolsar, né, esse lucro, né, trazer esse lucro para o bolso, você precisa vender essas cotas, né? Então, assim, pô, comprei a cota 100, hoje ela está valendo 200, beleza, vou vender com 100 de lucro, vou vender para uma outra pessoa no mercado secundário, né? Ela vai comprar essas cotas de mim. Porém, nesse caso, no ganho de capital, existe sim a tributação, tá? No caso de ganho de capital, quando você vendeu, no caso aqui, comprei por 100, vendi por 200, tive 100 de lucro, né? Esses R$100 de lucro, existe aí 20% de imposto de renda sobre esse lucro, tá? Então esses R$100, na verdade, eu vou ficar só com 80, né? R$20 eu vou pagar de imposto aí para o governo, tá? Então, lembra, FII é muito positivo do ponto de vista tributário nos dividendos, pensando em renda passiva, porém isso não isenta o fato de que quando você for vender as suas cotas, né, quando você for trazer esse lucro, botar dentro do bolso, você vai sim ter que pagar o imposto de renda. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? A ideia também é ser bem direto ao ponto, tá? Então, algumas coisas, né, importantes de se lembrar, como eu comentei, né? Quando você vai analisar um FII, é muito mais complexo do que eu vou falar agora, mas alguns pontos que é sempre válido você analisar, né? Quem que é o gestor por trás daquele fundo, né? Quais são os ativos daquele fundo? O fundo está com ativos bem diversificados? Diferentes tipos de ativos, diversificação geográfica também, está espalhado aí pelo Brasil, ou pelo menos nas regiões mais envolvidas, que fazem mais sentido para aquele negócio. Os títulos, né, os CRIs, as LCIs que estão dentro do fundo de papel que você comprou, são CRIs, LCIs com risco razoável, né? Você está bem protegido, né? Os ativos que estão lá dentro, qual é o nível de vacância, né? Porque, por exemplo, o índice de vacância, basicamente o que é, né? Você, por exemplo, comprou um fundo de investimento de tijolo que investe em lajes corporativas, por exemplo, né? Então, dentro daquele fundo tem lá um monte de andares de escritórios aí espalhados por São Paulo, por exemplo. De onde vem o lucro do fundo, como a gente falou no início, né? Dos aluguéis dessas lajes. O fundo aluga a laje, o inquilino entra lá, usa a laje, passa um mês e ele paga o aluguel para o fundo. Qual que é o risco, né? O risco principal aqui? O risco é você não conseguir inquilino, você ficar com aquela laje desocupada, que vai ser só custo, né? E não vai te trazer receita. É como se você construísse uma casa para alugar e não conseguisse um inquilino, da mesma forma, né? Então, se você vai investir num fundo de investimento, por exemplo, de tijolo, né? O índice de vacância é um ponto muito importante. Né? O que é índice de vacância? É o percentual dos ativos que estão vagos, que estão vazios, ou seja, hoje estão só, de fato, gerando custo e não estão trazendo receita para o fundo. Tá? Então, o dividend yield também, que a gente chama, né? Que é um percentual que mostra quantos por cento de dividendos estão sendo pagos, né, do ponto de vista com relação ao seu valor de mercado, né, a soma dos dividendos pagos no ano inteiro com relação ao valor de mercado da cota, né, quanto maior o dividend yield, melhor também. Obviamente, nunca esqueça de olhar o histórico, tá? Às vezes a gente vê casos pontuais de um fundo que pagou um dividendo muito alto, mas foi um ponto fora da curva, depois ele volta a pagar pouquinho. O ideal é que você tenha dividendos de preferência altos, mas principalmente relativamente constantes para você, se você busca renda passiva, você busca uma certa constância, né? Você quer contar com aquele dinheiro mês a mês, então vale a pena aí você ter uma certa constância no nível de dividendos, tá? Mas, como eu falei, é mais complexo do que isso. Estou dando uma pincelada geral aqui para você também entender quais são os principais pontos na análise do FII. Tá? E, então, para a gente fazer
no geral aqui, passar a régua, né? Vou passar por aqueles 3 pilares que eu sempre falo, né? Se você acompanha as aulas aqui, você tá cansado de saber, cansado de me ouvir falando isso. Todo investimento, assim como os FIIs, sempre vão ter 3 grandes pilares, né? Ele é baseado em 3 grandes pilares, que é retorno, risco e liquidez. Você sempre vai ter que analisar o retorno do fundo, o risco do fundo e a sua liquidez. E, obviamente, como nada é perfeito, você nunca vai ter o melhor dos mundos. Você nunca vai ter um investimento, e se alguém te disser ao contrário, discorde, vai embora que é mentira, é papo furado. Você nunca vai ter um investimento com um retorno alto, com uma liquidez alta e um risco baixo. Tá? Isso não existe, é conto de fadas. Então, você sempre vai ficar aí tendo que escolher o que você vai priorizar. Tá? Então, pensando aqui, vamos primeiro olhar o risco, tá? Eu sempre gosto de priorizar o risco antes de qualquer coisa, porque a gente quer ganhar dinheiro, mas também não adianta você ir para um ativo extremamente arriscado que você não tem estômago para isso e sofrer um prejuízo, logo vender e aí nunca mais voltar a investir, tá? Qual que é o principal risco dos fundos imobiliários, tá? Como eu falei, as cotas são negociadas em bolsa de valores, tá? Então o principal risco aqui é o risco que a gente chama risco de mercado. O risco de mercado basicamente o que é? Você comprar uma cota por R$100, esperando que essa cota valha 200 após um determinado período, por exemplo, e o tempo vai passando, a sua cota que valia 100, vale 70, vale 80, vale 70, vale 50, né? É o risco que você corre, né? É o risco do mercado entender, de acordo aí com as suas análises, e principalmente também com relação ao seu humor, se aquele fundo está valendo mais ou menos. Então, quando você investe em um fundo de investimento imobiliário, você corre um risco, sim, das suas cotas caírem, tá? E não é à toa que é um fundo de investimento, é um investimento de renda variável, você pode ter retornos maiores, mas justamente porque você tem riscos maiores, né? Por ser um setor diretamente ligado por ser um investimento diretamente ligado ao setor imobiliário, você tem riscos totalmente ligados a esse setor, né? Então, por exemplo, momentos onde, quando o setor imobiliário não vai bem, normalmente os fundos imobiliários também não vão, né? Porque se o setor imobiliário não vai bem, o pessoal não está construindo mais prédio, as lajes corporativas não estão sendo alugadas, por exemplo, não entra aluguel, não entra dinheiro no fundo, a cota do fundo cai. E o contrário é a mesma coisa, né? Você está num momento de crescimento do setor imobiliário, né? Por baixas taxas de juros, né? Incentivo aí para construção, para o financiamento, a tendência é que as cotas de FIIs valorizem, né? Então eu já acabei indo aqui para o segundo pilar, o pilar de rentabilidade, né? Então o risco ele é relativamente alto, não tem como evitar isso, tá? Ainda comparado com fundos de ações e até investir em ações diretamente, o risco ainda é um pouco menor. Se você pegar a volatilidade do IFIX, né, que é o índice de referência, né, do setor imobiliário, assim como o Ibovespa para o setor acionário, ele tem uma volatilidade menor que o setor acionário, na média, tá? Mas ainda assim é um investimento mais arriscado do que outros tipos de fundos, né, como fundo de renda fixa, fundo de crédito privado, que a gente falou em outras aulas, tá? Então a rentabilidade costuma ser maior, a depender do fundo, a depender do momento do mercado, né? A depender do humor da bolsa de valores, né? Se o preço de mercado subiu ou não, e obviamente que os gestores aí buscam aí bater o IFIX, né? Como eu falei, né? Se a média do mercado é o IFIX, os gestores buscam aí superar esse índice, tá? E então a gente tem, digamos assim, um ponto negativo, né? Rentabilidade alta, risco alto. Ponto positivo, a rentabilidade alta, e o segundo ponto positivo é a liquidez. A liquidez aqui também considera um dos principais pontos positivos dos FIIs, né? A grande maioria dos FIIs que você compra, que você investe na bolsa de valores, você facilmente consegue vendê-los, né? Tem uma liquidez muito boa. Você comprou hoje, né? Pô, quero vender daqui uma semana, um mês, você deve conseguir, tá? Do ponto de vista de encontrar compradores, né? Se você vai conseguir o preço que você quer, isso já é outra história, mas você consegue sim converter o seu dinheiro, o seu investimento em dinheiro o mais rápido possível, tá? Então você tem rentabilidade média alta, liquidez bem alta e risco aqui também médio alto, tá? Então se você está querendo dar, digamos assim, o seu primeiro passo na renda variável, os fundos de investimento imobiliários são um ponto muito positivo, tá? Até porque também ele traz o risco um pouquinho para baixo, né? Com essa questão aí da renda passiva, essa previsibilidade, certa previsibilidade, né? De pagamentos através dos dividendos mensais. Beleza? Tranquilo, pessoal? Quanto a FIIs, primeiro, digamos assim, primeiro dos fundos de investimento que envolve aqui a parte de renda variável, né? A gente vai falar sobre os fundos em outras aulas, como fundos de ações, por exemplo, mas esse é o primeiro passo, tá? Mas, como eu comentei antes, né,
Aqui eu estou dando uma boa geral para você ter uma noção de onde você está se metendo, digamos assim, sobre os fundos imobiliários, né? Mas o buraco é mais fundo, né? Então, assim, para você escolher um fundo de investimento imobiliário sozinho, você vai ter que fazer outras análises de tudo que eu comentei, né? Além de mais alguns pontos para você ter mais confiança, né, nos FIIs que você vai investir, tá? Você precisa saber que não basta escolher um bom FII, você tem que escolher bons FIIs para diversificar a sua carteira, olhando a sua carteira como um todo, né? Como que a classe de ativos fundo de investimento imobiliário, quanto que ela deve pesar na sua carteira de investimentos geral, né? Lembra que a gente está falando de um tipo de produto aqui, na sua carteira você precisa ter vários tipos de produtos, renda fixa, renda variável, para ter uma boa diversificação e reduzir o seu risco, tá? E isso é mais complexo, né? Isso, infelizmente, que numa aula aqui de meia hora eu não consigo passar isso para vocês, tá? Mas isso é um dos pontos que aqui na Alura Educação a gente traz para vocês através da nossa mentoria, tá? Eu presto aqui uma mentoria de investimentos, tá? Onde basicamente que é a mentoria de investimentos Alura Educação, tá? Nessa mentoria eu falo, pego na sua mão, assim, quase que literalmente, semanalmente a gente se encontra, né, conversa para te ajudar a começar a investir, né, ou se você já começou a investir, quero começar a investir em fundos imobiliários, focado, então, no caso, em fundo de investimento imobiliário, como analisar um fundo de investimento imobiliário, como comprar um FII, como colocar os FIIs no âmbito, no contexto da sua carteira geral, tá? Então eu faço isso com você, tá? Eu sinto, como eu falei, do seu lado, semana a semana a gente vai conversando caso a caso e até que você realmente pegue, digamos assim, a manha da coisa, né? Aprenda a seguir sozinho e não dependa mais de mim, tá? É uma mentoria bem legal, vai subir o link aqui para você conhecer, é só clicar no link e conhecer mais sobre a mentoria da Alura Educação, que pode ser focada em fundos imobiliários, que é o tema da aula, mas ela é bem complexa, envolvendo todos os investimentos, não só FIIs, tá? Porém, se você não, Renan, eu não gosto disso de ficar junto, eu gosto de algo, faça você mesmo, eu quero fazer no meu tempo, no meu ritmo, quando eu puder. Beleza, a Alura Educação também tem um produto certo para você, tá? Que é o nosso curso, é o carro-chefe aqui da Alura Educação, tá? Que é o Método Alura e Comece a Investir Hoje, tá? Vai subir também aqui uma janelinha com link para você clicar e conhecer o curso. O Método Alura é o método para quem quer começar a investir, né? Ou até mesmo para quem começou a investir, mas ainda está na poupança, está devagarzinho, está com medo de ir para outros ativos, tá? O método Alura e Comece a Investir Hoje tem uma metodologia própria, tá? Desenvolvida aqui por mim e pelo time da Alura Educação, que é a metodologia POSSE. O que significa a metodologia POSSE, tá? Ela vai te ensinar 4 grandes pilares para você ser um investidor diferenciado, tá? Que vai te ensinar a pensar como um investidor, a ter um mindset de alta performance, a não se deixar se levar pelo mau humor do mercado, né, pelo comportamento de manada, vai te ensinar a organizar as suas finanças, né? Então, se você quer começar a investir, você também não pode estar com problemas sem ter um orçamento doméstico. Então, eu falo muito sobre como você controlar suas finanças pessoais, como você eliminar suas dívidas caso você tenha, tá? A terceira letrinha do nosso método POSSE, né? C, de conheça o seu eu investidor. Eu te explico como você se conhecer como investidor, tá? Cada um de nós somos diferentes pessoalmente, e no ponto de vista de investimentos é a mesma coisa. A minha carteira não é a carteira do investidor A, do investidor B, do investidor C. Cada investidor tem uma carteira ideal para ele, tá? E aí você precisa se conhecer. Eu dou o passo a passo para você fazer essa autoanálise e conseguir montar uma carteira de investimentos feita para você, que você não vai ficar pulando aí de ativo em ativo e não vai na hora de dormir ficar preocupado de que está correndo risco demais, tá? E por último é o ID em vista, que esse é o objetivo principal, né? Então assim, todo o curso Método Alura, o objetivo é você começar logo a investir. Como eu falei, são aulas gravadas, são poucas horas, tem todo o material de apoio, tira dúvidas comigo, etc. Mas o objetivo é o quê? É que você faça o curso e comece logo a investir, né? Porque a teoria é importante, a prática, mas só você realmente estando na arena, né, no campo de batalha, como a gente fala, que você vai realmente aprendendo. Então, você precisa começar e não ficar só no livrinho, no caderninho, na teoria, tá? Então, o objetivo final do curso é você vai, de fato, finalmente começar a investir, beleza? Então, clica aqui também no link que apareceu aí, você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar bastante e a gente vai ficar bastante feliz em te ajudar. Beleza? Pessoal, acho que é isso então sobre FIIs. Legal, Bárbara, Guilherme, muito bom, parabéns, obrigado, Guilherme.
Maurício falou, entender o perfil é o segredo. Parabéns, Renan. É exatamente isso, Maurício. Perfeito. Cada um de nós, a gente tem que entender que, como o Maurício comentou, né, entender o perfil é o segredo. Se eu montar uma carteira de investimentos, porque o Maurício me falou, Renan, investe no investimento A, B e C, que são os melhores. Investimento A, B e C são os melhores investimentos para o Maurício, para o perfil dele, para os objetivos dele, para o que ele anseia. Não necessariamente para mim, e vice-versa, né? Então isso também eu explico bastante no curso Método Alure, e a gente precisa ter isso bem intrínseco, bem dentro de nós aqui, até para a gente não se comparar, né, que isso não é bom como um todo, né, mas do ponto de vista de investimentos também, que a gente precisa aí, realmente cada um tendo a sua carteira, você vai, como eu disse, dormir tranquilo. Beleza? Pessoal, então é isso, valeu aí, como eu falei, faça sol, faça chuva, galera sempre aqui, obrigado aí pelo apoio, e a gente se vê aí na próxima aula também. Beleza? Valeu, pessoal, tchau, tchau.